Fala aí pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Aqui quem fala é Herrias. Sejam bem-vindos ao canal. Vamos aí para mais um vídeo de fechamento de mercado. Hoje, dia 24 de setembro de 2020, quinta-feira. Agora são 17 horas e 57 minutos. Vamos já analisar o gráfico do Ibov aqui, ó. Gráfico do Ibovespa hoje eu achei que iria ser muito bonito. Deu uma subida boa durante o dia, mas chegou um período aí que ele começou a recuar e não fechou tão interessante quanto eu gostaria que tivesse fechado, tá? A gente vê aqui que durante o dia o Ibov chegou a subir, tocou na média de 9, ela serviu de resistência, assim, claro, como a média 89, também a média de 200 aqui estão todas juntas, então tinha sim uma forte resistência, né? Aqui e acabou devolvendo, tá? A gente tinha mencionado ontem que existia uma grande probabilidade aí de alta, de uma recuperação no dia de hoje, pelo menos durante o mercado, nem que depois viesse a cair de novo, e foi o que aconteceu, né? O Ibov abriu com um pequeno gap de baixa, chegou a subir bem aí, chegou a subir 2,3% mais ou menos, tá? Olha que interessante a região onde ele parou, né? A gente vê aqui também. E depois acabou sentindo toda essa região, entrou força vendedora e ele acabou devolvendo uma boa parte aí da alta. Ainda assim ele fechou com uma alta de 1,33%, o que é bastante interessante. De qualquer modo, o que nós vemos no Ibov ainda é a tendência de baixa, né? Esse repique de hoje ele foi meio que previsível aí por conta da banda de Bollinger, né? Mas a gente vê que as bandas estão se abrindo ainda, principalmente a banda inferior, que está se abrindo bastante. Então, volatilidade aumentando e aumentando para baixo. Isso não é uma coisa muito legal, como a gente já tinha comentado, não é um bom sinal, né? E, como sempre aí, próximas zonas de suporte e resistências para o Ibov, eu vejo só os 90.640 como uma zona interessante aí de suporte, justamente porque essa zona de topo já foi perdida, ok? Tem uma outra zona aqui embaixo, ó, mas ela já acaba não sendo tão forte assim, tá? Vale a pena aí considerar para prestar atenção nela, mas a gente não vê um histórico muito bom nela, tá vendo? Ela respeita, mas ela viola bastante, acaba não sendo uma zona muito forte. É sim uma zona de suporte, mas um pouco mais fraca, tá? Então, para baixo, temos aí inicialmente os 93.825, mas eu acho que ele pode tranquilamente chegar aos 90.640 pontos, tá? Já para cima, tem, além de, obviamente, todas as médias para romper, né? Estão todas muito juntas aqui. Tem também a linha d'água. E lá para cima tem os 105.928 pontos, tá? Então é isso. Para amanhã, o que esperar do Ibov? Talvez um dia de um pouco mais lateralização ou continuidade do movimento de queda são os dois principais aí, ou principais não, né, mas mais prováveis movimentos, tá? Continuidade do dia de queda, primeiro lugar, e depois uma consolidaçãozinha aí, amanhã sexta-feira, né, começa já a chegar fim de mês, então pode ser sim uma possível consolidação. Vamos dar uma olhada no índice futuro. Índice futuro que acabou de fechar, está em leilão de fechamento. A mesma coisa que o Ibov, né, pessoal? Mesma coisa que o Ibov, ó. Subiu forte no decorrer do dia, sentiu a média de 9, sentiu a média de 89 com a média de 200, não aguentou a pressão e devolveu aí uma boa parte da sua alta. Só para vocês terem uma ideia, ó, chegou a devolver 1,21% de alta, tá? É uma devolução considerável, se a gente pode dizer dessa forma, né? Bom, e também a tendência é de baixa, então acredito eu que o índice futuro chega aí sim com tranquilidade nos 91.500 aproximadamente nesta região aqui, tá? Nesta região aqui. Opa, peraí que apertei o botão errado, beleza.
Então acredito nisso. Para baixo, para cima, além de toda essa região de médias móveis que ele tem também para superar, existe aí a resistência primeiro aqui no topo anterior em 106.046 e depois, lógico, em 107.223, tá? São aí zonas importantes de resistência e de suporte para o índice futuro. Nos 60 minutos a gente vê um índice muito interessante. Ele abriu com gap de baixa e fechou o primeiro candle na alta. Isso daí se chama conhecido como gap trap, né? Armadilha de gap. Isso daí permite sim uma compra na ruptura da máxima do dia, tá? E aí ele vai embora, chegou a subir 2.000 pontos, muito boa alta. Quem perdeu o gap trap teve a possibilidade de um 9.1 aqui, que também chegou a subir 1.300 pontos. E aqui a gente vê a queda forte, né? A devolução forte do índice futuro e depois a lateralização para o fechamento do mercado, né? Então foram esses os movimentos do índice futuro. A gente vê sim que o índice futuro continua testando as médias, né? A região das médias está na região das médias, as médias estão todas alinhadas para baixo nos 60 minutos e existe sim possibilidade de buscar aí novos fundos, principalmente por conta da atual tendência aqui no índice futuro nos 60 minutos. E qual que é essa tendência, Rodrigo, que o índice futuro está nos 60 minutos? Bom, a gente já falou que no gráfico diário o índice futuro está em tendência de baixa, né? Nos 60 minutos, o índice futuro ele vinha em tendência de baixa, né? Aqui ele deu uma lateralização, ele fez aqui um rompimento falso, tá? Voltou, fez um outro rompimento aqui em cima do topo anterior, aqui nós tínhamos o topo, ok? Fez um rompimento do topo anterior e voltou para a consolidação. Ou seja, estamos aí num clássico padrão de alargamento no índice nos 60 minutos. Um padrão muito complicado de se operar, muito ruim para se trabalhar, principalmente amanhã que é sexta-feira, tá? A gente vê aqui, lógico, esse candle aqui eu não considero como uma perna, porque é um candle só, então eu considero isso daqui um big down, big up, né? All Brooks, talvez talvez não, né? Com certeza um dos maiores traders vivos aí no mercado hoje. Ele fala muito de big down, big up, e ele traz claramente isso como uma consolidação, tá? E é o que a gente tende a observar aí nos próximos dias, né? Uma contração novamente aí da banda de Bollinger. Isso é o que provavelmente a gente vai ver, a não ser que ele respeite essa região toda aqui, né, das médias e resolva fazer um pivô, rompendo já a média de 89 que está aqui em cima, tá? E aqui a média de 200. Bom, é isso o índice futuro. Pessoal, vamos dar uma olhada no dólar, Dolfut. Dólar futuro hoje ele resolveu cair, né? Caiu bem o dólar futuro. Fechou muito bem essa queda. A gente até comentou com esse 9.1 aqui, ó, da real possibilidade dele vir testar aqui. E realmente ele veio, chegou no nosso alvo, bateu no alvo, muito bem, um belíssimo trade para quem pegou. E agora ele começa a encontrar resistência de toda essa região aqui. Isso daí indica, a princípio, uma continuidade do movimento lateral do dólar, né? Por mais que ele esteja aqui, ele fez uma tentativa de um pivô, aí ele veio aqui, lateralizou, fez um pivô de baixa, de repente ele rompeu o topo, tentou engatilhar aqui um pivô de alta, desceu rasgando, ou seja, lateralização total com o que? Big down, big up, né? Quedas fortes, altas fortes, e é isso. Bom, a gente também costuma comentar que o preço é muito difícil ir contra a banda de Bollinger se a banda está apontando contra ele, tá? É muito difícil o preço ganhar da banda de Bollinger. No caso aqui, a banda de Bollinger está apontando para baixo, então ia ser muito difícil o preço continuar subindo aqui. Bom,
Temos aqui para o dólar, portanto, próximos suportes aqui na média de 9, obviamente, ela vai estar amanhã um pouquinho mais para cima, né? Temos aqui o 5.407 também como uma zona intermediária aí da consolidação, mas que foi bastante respeitada aqui, ó, aqui também, nessa região brigou-se bastante, e até aqui numa queda um pouco mais forte, olha como trabalhou o preço nessa região, tá vendo? Olha aqui também mais recentemente, ó. Então é uma região aí bastante importante como um suporte. Não é um suporte forte, claro, mas é uma região onde o preço tende a começar a brigar, justamente porque é a metade do caminho da consolidação, tá? Além disso, a gente tem também a média de 89 aqui embaixo, né? E mais para baixo ainda, a gente tem aqui essa zona de suporte no 5.100 aproximadamente. Já para cima, ele rompendo a resistência que ele se encontra atualmente, ele encontra logo acima uma outra resistência aqui no 5.715 e posteriormente a isso, aí sim temos o topo aqui em 5.990, que eu já venho falando há algum tempo que ele tende a ir testar esse topo. Ele ainda não testou, tá? Ele ainda não testou o topo da forma como eu imaginava que ele fosse testar. Mas ele está caminhando para isso, né? Tá tentando uma lateralização aqui. Enfim, tá estranho, tá estranho. Ele pode ainda subir para vir testar esse topo ainda mais um pouco, tá? Bom, o dólar é isso. Vamos ver o gráfico de 60 minutos aqui no dólar. O que ele fez hoje? Olha só. Hoje o dólar ele abriu com um gapzinho de baixa, tá? Um pequeno gap de baixa, bem pequeno mesmo, praticamente aí no ponto de fechamento de ontem. Então esse primeiro candle ele não teria dado oportunidade alguma, na minha visão. Depois ele acabou fazendo esse 9.1 aqui, tá? 9.1 aqui que acabou dando aí 37 pontos. Depois disso, ele não fez mais nada, ele lateralizou aqui na parte da tarde, boa parte da tarde ele ficou lateral, e assim está até o presente momento, né? A gente vê isso daqui bastante nos 15 minutos, ó. A partir das 2 horas, mais ou menos, ele lateralizou e está assim, E agora aqui nos 15 minutos ele vem formando o quê? Um Power Breakout, olha que interessante, um powerzinho aqui, nos 15 minutos e ainda com a média de 89 aqui, ela servindo de resistência aqui para o preço, tá? Muito interessante, muito interessante. Se a gente afastar um pouco mais o gráfico aqui nos 15 minutos, a gente vê aqui ó, uma formação, claro, não é uma formação de livro, mas é uma formação de um ombro cabeça a ombro. Olha que interessante, tá, pessoal? Então, é sempre bom ficar atento a essas figuras. Aqui a gente não vê essa formação nos 60 minutos, é mais nos 15 mesmo. Talvez os 10 minutos ela pareça mais fácil, né, de se enxergar. Ó. Ombro, cabeça e ombro, ok? Rompeu, foi embora. E a entrada que eu gosto de entrar, como eu sempre comento, né, não é aqui no rompimento da linha do pescoço, como a análise técnica clássica reza. É aqui, ó, nesse 9.1 aqui, ó. Eu gosto de entrar antes, tá? Entro antes, meu stop é mais curto e o meu alvo, ele é mais longo, tá? Então, fica a dica aí para vocês, beleza? Bom, vamos dar uma olhada no DI. DI que hoje caiu forte, caiu 4,49%, o DI, né, o juro futuro, formando aí um 9.1 de venda bastante interessante. Eu não acho que vai, tá? Para ser bem sincero, eu não acho que vai, mas não deixa de ser um 9.1 forte, não deixa de ser uma barra elefante. Aliás, a segunda barra elefante aí de queda nos últimos períodos, tá? Segunda barra elefante de queda. E além disso, a gente vê aqui, ó, um início de uma divergência, não muito forte, né? Aliás, ela está considerável, tá? Então, esse 9.1 pode sim levar um teste aqui para baixo do DI e seria interessante a gente ver isso, porque aí provavelmente com isso o Ibov iria buscar novamente aí renovar topos, né? Renovar topos.
Mas assim, a grosso modo, se a gente tirar o zoom, né? DI está estacionado nesse range aqui já faz um bom tempo. As médias já estão aqui se espremendo bastante. Então, daqui a pouco, né? E eu digo pouco, não digo assim amanhã ou semana que vem, mas daqui a um curto barra médio prazo, o DI tende a definir o lado que ele vai, tá? O lado que ele vai. E aí ele tende a pegar uma tendência ou um movimento um pouco maior para o lado que ele vai, beleza? Esse é o DI. O ouro hoje também foi um dia de queda, mas bastante lateral o ouro. Não tem muito o que falar aqui para vocês, não tem muito o que fazer no ouro neste momento. E FNC, que chegou a subir bastante forte hoje, os bancos deram uma boa recuperada. E olha que interessante onde eles sentiram o preço, já faz 4 candles, 4 dias que está sentindo esta zona de 9.316 aqui. Hoje foi mais um dia desses, subiu na alta, ele observou aí a força dos vendedores com a média de 9 e fechou abaixo dela, beleza? Então, IFNC, por mais que tenha ocorrido aí essa formação desta barra de alta, eu ainda não vejo muito o que ser feito, tá? Talvez se amanhã fizer um 9.1 aqui, ó, aí começa a ficar mais interessante, porque aí a gente tem sim uma divergência com o estocástico aqui, tá? Aí começa a ficar um pouco mais interessante, tá? Com o 9.1 aqui. Muito bem. E FNC é isso. Vamos dar uma olhada aqui nos agrícolas. Milho futuro. Bom, milho futuro, a gente mencionou essa comprinha aqui, né? Um PFR lindo, 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 que chegou a dar aí já com a alta de hoje 5,54%. Agora não tem mais o que fazer em milho, tá? Boi continua subindo, né? Enfim, sem qualquer freio, o boi vai indo para cima, não tem parada. E o café hoje foi um dia lateral, um dia bastante consolidado, tá? Sem qualquer também sinal de um trade um pouco mais fácil, um trade mais tranquilo, né? Ele não está respeitando as médias, isso daí é prenúncio de uma consolidação. E além desse prenúncio de consolidação, a gente já tem Big Up e Big Down aqui, o que é mais um sinal de que o preço tende a começar a lateralizar em um range aí, tá? Até quando a gente não pode falar, eu não tenho bola de cristal para saber, mas provavelmente é o que vai acontecer com ele aí por um tempo. Pode ser um tempo curto, pode ser um tempo mais longo, tá? Isso só com o passar dos dias é que a gente vai poder confirmar. Bom, passando para as ações, temos a Petrinha, Petrobras, Petri 4 aí, vindo testar aqui os 200%, né? Sentiu, parou um pouquinho antes, justamente por causa do bola lá, 20,06, né? Então começou a sentir a força dos R$ 20 aqui, e aí achou força compradora, mas ela não subiu tão bonita como o Ibov, né? Ou até mesmo as instituições financeiras. Petrobras fechou aí com uma alta de 0,84% hoje. Então ela veio aqui, sentiu bola, sentiu um 61,8 aqui, nada a ser feito por enquanto, está muito longe das médias o preço, né? Justamente por causa da queda, ela sofreu bastante nos últimos dias, então nada mais correto do que deixar o preço dar uma descansada aqui, de repente fazer até um repiquezinho, voltar a testar a média de 9 pelo menos para a gente buscar novas vendas a favor da tendência, tá? A favor da tendência. Beleza, Petrobras então é isso, a Vale hoje também foi um dia negativo para a Vale, e continua na lateralização dela, sem muito o que fazer, tá? Eu não vejo trade na Vale por enquanto, pelo menos no gráfico diário. Bom, fora isso, vamos dar uma olhada em CVC, que está subindo bem, né? Hoje subiu mais 4,65%. A gente vê aqui um 9,1 com divergência, tá? Com divergência, ó. Aqui nós temos fundos menores e aqui no estocástico fundos levemente ascendentes. Temos um 9,1 aqui. Vamos ver se amanhã ativa esse 9,1. Aí pode dar
uma alegria um pouco maior aí para de repente testar os 18,39 e até romper. E se romper, claro, temos a média de 200 aqui chegando perto dos R$ 20 aí. Acredito que eles podem se reencontrar, tá? CVC, portanto, 9,1 de compra. Ambev, um papel que eu não gosto muito de operar, justamente por causa do comportamento dela. Papel chato, na minha opinião, tá? Feio. É um papel que fica muito consolidado, não respeita muito as médias, tá vendo? Então, é um papel que a princípio eu não gosto muito de operar, tá? Mas como acabaram pedindo para mim, então aqui nós temos um 9,1. Tá? Nós temos um 9,1 que eu não entraria, para ser bem sincero. Não entraria nesse 9,1. Eu não vejo divergência no estocástico. Tá? Aqui o indicador eu não vejo ele acima da linha 0, que é essa linha pontilhada verde aqui. Então eu não entraria nesse 9,1. Sinceramente, para mim não tem nada aqui. Mais uma bagunça da Ambev. Vamos dar uma olhada em BKBR. BKBR, tá? Um papel que não tem tanta liquidez assim. Burger King. Também nada, né? Muito lateralizado. Muito lateral. Olha isso, cara. Muito ruim o papel. Se a gente colocar uma banda de Bollinger aqui, ó, como elas estão estreitas, tá vendo? Não tem nada para fazer. Tem nada para fazer, tá? Precisa romper aqui esta região para cima ou pelo menos essa região para baixo para indicar qualquer coisa. Enquanto isso, nada a ser feito. Dá uma olhada aí em IRB. IRB foi mais um dia muito bom para IRB. Eu comentei até no dia de ontem, se eu não me engano, no vídeo de fechamento, essa possibilidade de rompimento falso aqui de IRB, né? E isso indica um possível teste na zona de 12,88 aí. Hoje ela subiu forte, já subiu aí, acho que é 12% hoje. Isso. Essa semana já está com uma alta de 26% quase, né? No semanal ela se encontra aí testando a média de 9, vamos ver amanhã como é que ela fecha. No diário ela já violou a média de 34, ainda não rompeu, mas já violou. 9,1 que se formou aqui foi embora, ó, chegou a dar 11%, fechou com 8% no mesmo dia, muito forte RBR. Ainda está na região das médias, claro que ela tende a descansar aí nos próximos dias, né? Mas é um bom sinal para o papel, tá? Bom sinal para o papel. E o nosso alvo está aqui em cima, né? O alvo no semanal está aqui, ó. Falta 75% ainda de alta para ela, tá? Nosso alvo está lá em cima, então ficar atento porque pode dar um 9,1 lindo aqui pelo semanal, tá? Aí no vídeo de final de semana de position a gente comenta sobre IRB qualquer coisa. B3, vamos dar uma olhada em B3. Olha que bonita a B3 também, fez um 9,1 fortíssimo de alta, ó, 5,5%. Inclusive já rompeu esse topinho aqui. Ah, não rompeu ainda, achei que já tinha rompido. Chegou a violar e voltou, tá? Chegou a violar e voltou. Mas não impede o 9,1, tá? 9,1 aqui, ó. Lindo, lindo, lindo. Aqui também apresentando divergência, ó. 9,1 muito bonito aqui para entrar na ruptura da máxima do candle de hoje. Claro que eu não estou dando call, eu sou trader, tá? Eu sou trader, eu não sou analista. Então, eu não dou call, estou só aqui trocando uma ideia com vocês e mostrando um pouco de como eu vejo o mercado aí para vocês, ok? Bom, B3 tem o 9,1 sim, dá para se comprar aqui, dá para se entrar na posição na ruptura da máxima de hoje, no dia de amanhã, né, sexta-feira. Obviamente, o stop vai ficar um pouco mais longo aí, pelo menos uns 6%, um pouquinho mais, né? Mas é uma bela de uma barra elefante isso daqui, tá? Bela de uma barra elefante isso daqui. Muito bonito o B3SA3, tá? Gostei, gostei. PRIO, vamos dar uma olhada em PRIO. Bom, PRIO fez aqui uma espécie de Twin Towers, tá? De Twin Towers de alta ou de Bull 180, tá?
não me atrai muito, para ser bem sincero, esse Bull 180, justamente porque ele está muito próximo da média de 89. A média de 89, que é essa cor de rosa aqui, ela já começa a inclinar para baixo, já tem junto com ela a média de 9, as médias aqui já estão viradas para baixo, então não me atrai muito esse Twin Towers, tá? Por outro lado, a gente vê sim uma divergência aqui no estocástico com o preço, né? Divergência clara, mas eu acho bastante arriscado. Dá para entrar nesse Twin Towers, dá para pensar nesse Twin Towers como um primeiro sinal de final de perna, tá? Que na verdade é uma perna que ela fez isso daqui, né? Então dá para pensar nesse Twin Towers como um final de perna e adiantar com ele um possível 9.1 aí, tá? Que também vai dar uma entrada se continuar subindo a Prio, beleza? Vamos só traçar um Fibo aqui para dar uma olhada melhor. Vamos ver como é que vai se comportar. Deixa eu ver um Fibo interessante aqui. Esse Fibo aqui eu acho que é bom. Olha só, é esse Fibo mesmo, tá? Esse Fibo mesmo. Então, traçamos o Fibo e olha como o preço vem respeitando ele, ó. Ó, parou aqui nessa região de 76, foi para 100, foi para 111, travou no 111 e agora trava por pouco antes do 141, justamente pela média de 200 aqui, tá? Então, para baixo, tem espaço? Tem espaço. Se perder a média de 200 e o 141, pode vir até 31,72, tá? Então, tem aí um espaço de queda do preço atual de 12,48%, ok? E para cima? Bom, para cima, se ele voltar aqui para cima dos 100%, eu acredito muito que ele vai até os 23 aqui em cima, tá? Acredito muito nisso. Pode parar antes? Pode, mas eu acredito que ele tem grande chance de ir até os 45,39 abril, tá? De qualquer forma é isso. Venda eu não vejo aí. Pode ser uma compra arriscada com Twin Towers de compra e por enquanto é só, tá? Qual 3? Vamos dar uma olhada em qual 3. Olha a qual 3, que bonita. Que bonita qual 3. Não temos pivô de alta ainda. Não temos pivô de alta ainda, ok? Mas temos uma bela de uma perna de alta. Recuou. Olha esse candle de hoje, um PFR lindo, 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 na região das médias. Na região das médias. Aliás, teve um já aqui atrás, ó. Teve um que foi, não sei se foi ativado. Vamos ver se foi ativado. Eu acho que não foi ativado. Máxima 32,19. 32,20. Foi ativado esse PFR. Obviamente, o stop dele teria que ser um pouquinho abaixo da média de 200, já que tem a média de 200 colado aqui, né? Então, não estopou, tá? Não estopou e agora está dando uma nova oportunidade de outro PFR junto com o 9.1 aqui, beleza? Junto com o 9.1. Então, lindo, 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 lindo. O alvo desse PFR tá lá em cima em 37,76, hein? Muito bonita a Qualicorp, muito bonita mesmo. Gostei. Pecar, você tá vendo que o mercado ele tá começando a ficar mais bonito, né? Os papéis estão começando a ficar um pouco mais interessantes. Olha a Pecar aqui também, é um exemplo não tão bom quanto Qualicorp, mas também é um exemplo formando aí um PFR com um 9.1. O senão da Pecar é justamente que existe já várias resistências aqui nessa região. Depois a gente já tem uma resistência logo aqui em cima. Então, isso são entraves para o preço deslanchar, tá? Mas é óbvio, se ele estiver forte, ele vai caminhar, tá? Lógico que isso daqui já não é um trade tão fácil, tá? Não é um trade tão fácil. Se a gente por aqui nos 60 minutos, ou talvez mesmo nos 10 minutos, a Pecar, ó, a gente vê um gap trap de alta aqui, ó, inclusive com um DCzinho aqui. E olha que lindo esse day trade, tá? Olha que lindo esse day trade. Muito interessante, tá? Muito interessante. Bom, Pecar já foi. Vamos dar uma olhada em CSN, que o papel tá bem forte nos últimos dias, né? Aliás, nas últimas semanas o papel tá bem forte. Agora o papel hoje caiu um pouquinho, 1.8, chegou aqui
na região das médias, uma região bastante interessante, começa a beirar aí uma sobrevenda, temos que começar a ficar um pouco mais atentos à compra aqui. Atualmente nós temos aqui dá para se dizer isso aqui, aliás, deixa eu mudar aqui só para dar uma olhada. Exato. Dá para se dizer isso daqui como um TF, tá? TF de compra. TF de compra é uma técnica aí que eu acabei criando para facilitar ainda mais, né, os trades objetivos, tá? E é uma técnica de compra aí de recuo, de retorno às médias a favor da tendência. Então, a ruptura da máxima do dia de hoje ativa o TF, tá? E aí temos um alvo inicial em 17,34. Muito interessante aí CSN com esse TFzinho aí para ser formado. Para ser formado não, já engatilhado para ser ativado. Rente. Bom, rente não vejo nada. Comentei aí que o ideal seria ver rente aí mais lateral, né, ou com pequeno recuo para as médias começarem a vir até o preço. Comentei aí também no dia de ontem que eu não via a possibilidade de novas altas para rente, poderia sim ir, mas eu não via muito futuro já na alta de rente, justamente pela distância que o preço está da média de 9, e é isso, ainda está longe, precisa esperar ainda mais, tá? Vamos dar uma olhada em Gol. Bom, Gol está numa lateralização, né? A gente vê Big Up, Big Down aqui, tá? A gente vê Big Up, Big Down. Se a gente colocar aqui, nossa, aqui eu estava acho que fazendo teste. Deixa eu tirar tudo isso aqui. Vamos tirar tudo isso daqui. Pivot Point, High, Low, tchau. Beleza. Ah, e True Range aqui embaixo também, tchau. O que a gente vê aqui em Gol? Uma mega consolidação, concorda? Vamos lá. Temos aqui um mega retângulo em Gol, olha só. E agora o preço começa a chegar próximo da zona inferior do retângulo, que é essa região aqui, né? O preço já parou aqui, aqui ele parou e aqui ele vem parando, tá? Parou, formou um PFR, dá sim para se buscar uma comprinha aqui, para um alvo aqui em cima, tá? Inclusive é um alvo até mais interessante do que o que a gente costuma traçar quando é trade a favor da tendência, tá? Porque é um alvo que vai dar mais de 2 vezes o tamanho do candle para cima, tá? Então aí nós temos um alvo de pelo menos, tá? Pelo menos até mais ou menos aqui, ó, 15% de alvo, tá? 15% de alvo, arriscando aí 5. Então arrisca 1 para ganhar 3, tá? Um alvo bastante interessante em Gol. Eu fiz aqui no gráfico limpo justamente para enxergar melhor, para vocês enxergarem melhor aí a consolidação, tá? Aqui a gente não vê muito disso, mas as médias cruzando muito preço para cima e para baixo é um claro sinal de consolidação. Aqui a gente vê o PFR, então, olha só, um bom alvo é a média de 200, olha que interessante, tá? Bom alvo é a média de 200. Beleza, lógico, tem que ficar atento principalmente com a média 89 aqui em cima, tá? Ficar bastante atento a ela, que pode ser que o preço suba um pouquinho, pare, engate um pivô e caia. Então, fica bastante atento a ela aí. Depois de Gol, vamos dar uma olhada em Uzi Minas. Já estamos acabando o vídeo. Bom, Uzi Minas também uma clara tendência de alta, tá? E temos um TF aí em Uzi Minas. Um TF muito interessante também em Uzi Minas. Dá para se comprar na ruptura da máxima do dia de hoje, 10,59, portanto, e um alvo inicial em 11,08. Muito bonito Uzi Minas também, tá? E Ultrapar para finalizar, tá, pessoal? Para finalizar, Ultrapar também numa tendência bonita de alta. Hoje também fez um recuo interessante e também temos um TF. Também temos um TF aqui, ó. Muito bom, vale uma comprinha aqui em 21,83, tá? Claro, façam seus estudos aí, não estou recomendando nada, ó, o alvo estaria aqui no topo anterior, tá? Não estou recomendando nada, só estou trocando uma ideia aí com vocês, beleza, pessoal? Eu acho que é isso por hoje, falamos aí de vários ativos, pelo menos peguei os ativos que mais subiram no dia de hoje, os que mais caíram também.
e alguns papéis que acabaram me pedindo aí nas redes sociais, beleza, pessoal? É isso, um grande abraço. Amanhã é sexta-feira, final de mês, pessoal. Quem faz day trade, faça day trade com cautela, tá? Não perca o trabalho de um mês agora no finalzinho do mês, ok? Por favor. E quem está querendo, quem está com resultado negativo no mês, não é agora o momento de recuperar, tá? Se você não conseguiu ficar positivo aí em 24 dias, né? Lógico que não são 24 dias úteis, mas em 24 dias corridos, não é em uma semana ou na semana final que você vai conseguir positivar e sair com a sua meta. Por favor, tá? Não façam besteiras, e besteiras essas que eu fiz bastante aí nesses mais de 12 anos de caminhada na bolsa, ok? É isso, um grande abraço aí, até amanhã e tchau, tchau.